Tá gravando, vai começar. Beleza, ótimo. Pessoal, na semana passada eu fiquei de passar os slides para vocês porque eu iria refazer, não tive tempo de refazer, vou passar como está, e assim que der eu faço um mega resumo do que a gente tem visto em algumas aulas, tá? Mas após essa aula eu passo os slides da aula passada e da aula de hoje. Então vamos lá. Tem acompanhado as notícias, pessoal, pela TV? O que tá rolando nas notícias? Desde terça, quarta-feira. Eleições. Vamos ficar antenado, né? Antenados nos assuntos que estão acontecendo por aí. Nem que você não. Apagão também, né? Mas eu estou me referindo às eleições. Apagão é bem sério, né, gente? Lá do Amapá. Quem está vai prestar concurso ou vestibular, tem que ter umas antenas, assim, né? Captando tudo que acontece. Apagão dificilmente cairá no vestibular, mas alguma coisa sobre eleições, talvez, ou sobre posicionamento político, direita e esquerda, talvez. A gente precisa ficar ligado porque esse assunto não é novo, né? Eu estava assistindo uma live e alguém falou que talvez caia alguma coisa sobre pandemia, não sei, mas de toda forma nós precisamos estar com as nossas antenas bem sintonizadas, sabendo o que está acontecendo por aí, para a gente conseguir ler alguns textos, falando especificamente de inglês, para a gente saber um pouco mais de vocabulário, tá? Então, hoje, o tema da nossa aula vai ser eleições americanas. Prof, você vai discutir política? Adoraria, galera. Adoro falar sobre política, mas não é esse o meu objetivo. Deixa eu achar meu slide aqui. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é a gente conseguir ampliar o nosso vocabulário a respeito das eleições. Me deem só um segundinho para eu achar onde está o meu slide, que eu já compartilho com vocês. Gente, se tem uma pessoa atrapalhada quando tem muita tela aberta, sou eu. Eu não me acho. Ah, agora foi. Fechei um pouco aqui. Me avisem assim que estiverem vendo, para eu ter certeza que está tudo certo. Dá para ver já, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Então, olha lá a minha pergunta. Do you know talking about American election? Então, você sabe falar sobre a eleição americana? Então, quando eu faço essa pergunta para vocês, eu não estou perguntando se vocês são especialistas políticos, mas o que eu quero dizer? Você conhece minimamente o vocabulário? Sabe como funciona? Se cair algum texto na tua prova, você consegue se virar, né? Você consegue, pelo menos, se localizar dentro do texto? É essa a minha intenção, tá? Então, é isso que a gente vai olhar hoje, um pouquinho sobre vocabulário, e mais umas coisinhas que eu separei para vocês. Então, pessoal, nós vamos começar com um texto, não é muito pequeno, mas é um texto sobre as eleições para a gente entender o processo. Não vou falar sobre os 50 estados, não vou falar sobre os candidatos, não vou falar sobre os partidos políticos. A gente vai entender, em geral, como acontece, tá? Então, eu vou ler parágrafo a parágrafo, vocês marquem as palavras que vocês desconhecem, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho essas palavras, tá bom? Então, vamos começar. Presidential elections. Americans elect a new president on the first Tuesday in November. It's an important event that happens once every 4 years. Currently, the president is always elected from one of the two main parties in the United States, the Republicans and the Democrats. There are other presidential candidates. However, it is unlikely that any of these third-party candidates will win. It certainly hasn't happened in the last 100 years. Então, vamos para a tradução. Alguma coisa específica que vocês queiram perguntar? A gente vai trabalhar parágrafo a parágrafo, tá?
Nesse primeiro momento, a gente só vai entender o texto. Pessoal, não tem questões sobre esse texto, tá? Então, vamos lá. Americanos elegem um novo presidente na primeira terça-feira de novembro. É um importante evento que acontece uma vez a cada 4 anos. Atualmente, o presidente é sempre eleito dentre dois partidos políticos, entre dois principais partidos políticos nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas. Há outros candidatos à presidência. Entretanto, é improvável que algum desses terceiro partido, candidato desse terceiro partido ganhará. E certamente não acontece nos últimos 100 anos. Beleza? Eu preciso ir traduzindo, gente, ou é melhor que vocês me perguntem? Como que vocês preferem? Traduzindo é melhor. Traduzindo é melhor, Tamara? Uhum. Então, Na minha opinião, sim. Tá, joia. É que eu fiz umas marcações aqui que eu preciso falar para vocês, deixa eu só não me perder. Então, vamos continuar. In order to become the presidential nominee of a party, the candidate must win the primary election. Primary elections are held throughout each state in the United States in the first half of an election year. Then the delegates attend their party convention in order to nominate their chosen candidate. Usually, as in this election, it's clear who will be the nominee. However, in the past, parties have been divided and choosing a nominee has been a difficult process. Então, vamos lá. Para se tornar presidente, um presidenciável nominado de um partido, o candidato deve vencer as eleições primárias. Eleições primárias são mantidas ao longo de cada um dos estados nos Estados Unidos na primeira metade da eleição do ano. Então, os delegados se apresentam nas suas convenções partidárias para nominar seus candidatos escolhidos. Geralmente, usualmente, como nessa eleição, é claro quem irá ser nominado. Entretanto, nos partidos passados, os partidos passados têm se dividido e escolhido um nominado, que tem sido um difícil processo. Escolher uma nominação, um nominado, tem sido um difícil processo. Podemos prosseguir? Yes. Ok, deixa eu ver se é aqui que eu preciso que vocês... Não, ainda não. Não é aqui que eu preciso que vocês destaquem nada. Once the nominees have been selected, they campaign throughout the country. A number of debates are usually held in order to better understand the candidates' points of view. These points of view often reflect their party's platform. A party platform is best described as the general beliefs and policies a party holds. Candidates travel the country by plane, bus, train, or by car, giving speeches. These speeches are often called stump speeches. In 19th century, candidates would stand on 3 stumps to deliver their speeches. These stump speeches repeat the candidates' basic views and aspirations for the country. They are repeated many hundreds of times by each candidate. Uma vez nominado, tem sido selecionado, uma vez os nominados têm sido selecionados, eles fazem campanha ao redor, em torno
do país. O número de debates tem sido usualmente mantido para melhor entender o ponto de vista dos candidatos. Esse ponto de vista frequentemente reflete as suas plataformas políticas ou partidárias. Plataformas partidárias, desculpe. A plataforma partidária é melhor descrita como uma crença geral e política, uma crença partidária, né? Um rodo partidário. Candidatos viajam no país de avião, de ônibus, de trem ou de car, fazendo discursos. Esses discursos são frequentemente chamados de... Ao pé da letra, gente, é discurso de tronco, tá? Mas nós vamos traduzir como discurso partidário. No século XIX, candidatos ficavam em pé, se mantinham em pé, em troncos de árvores para transmitir seus discursos. Esses discursos de tronco repetem o ponto de... repetem a visão básica dos candidatos e as aspirações para o país. Eles são repetidos muitas centenas de vezes por cada candidato. Dúvidas aqui? Alguma palavra específica? Vou continuar. Muitas pessoas acreditam que... Many people believe that campaigns in the United States have become too negative. Each night you can see many attack ads on television. These short ads contain sound bites which often distort the truth of something the other candidate has said or done. Another recent problem has been voter turnout. There is often less than 60% turnout for nation election. Muitas pessoas acreditam que campanhas nos Estados Unidos têm se tornado muito negativas. Cada noite você pode ver muitos anúncios de ataque na televisão. Esses anúncios curtos contêm frases de efeito, com frequentes distorções da verdade e algumas coisas que outros candidatos têm dito ou feito. Outro recente problema tem sido o comparecimento do votante, do eleitor, comparecimento do eleitor. Há frequentemente menos de 60% de comparecimento nas eleições nacionais. Vamos para... Acho que essa é a última parte, tá? Some people don't register to vote, and some registered voters don't show up at the voting booths. This angers many citizens who feel that voting is the most important responsibility of any citizen. Others point out that not voting is expressing an opinion that system is broken. Algumas pessoas não registram voto, e alguns eleitores registrados não comparecem na cabine de voto, as cabines de voto. Esta braveza de muitos cidadãos que sentem que votar é mais importante responsabilidade de qualquer cidadão. Outros apontam que não votar expressa uma opinião que o sistema está quebrado. Último parágrafo. The United States maintains an extremely old
and some say inefficient voting system. This system is called the Electoral College. Each state is assigned electoral votes based on the number of senators and representatives that state has in Congress. Each state has 2 senators. The number of representatives is determined by the state's population, but is never less than 1. The electoral votes are decided by the popular vote in each state. One candidate wins all of the electoral votes in a state. In other words, Oregon has 8 electoral votes. If 1 million people vote for the Republican candidate and 1,010,000 people vote the Democrat candidate, all 8 electoral votes go to Democratic candidate. Many people feel that this system should be abandoned. Os Estados Unidos mantêm um extremamente velho e alguns dizem ineficiente sistema de voto. Esse sistema é chamado de colégio eleitoral. Cada estado é representado... Hã? Oi, gente? Cada estado representa recebido votos... me perdi. É recebido votos eleitorais baseados no número de senadores e representantes que o estado tem no Congresso. Cada estado tem 2 senadores, no mínimo, tá? E o número de representantes é determinado pela população do estado, mas nunca menos que 1. Os votos eleitorais são decididos por voto popular em cada estado. Um candidato ganha todos os votos eleitorais em um estado. Em outras palavras, Oregon tem 8 votos eleitorais, cadeiras eleitorais. Se 1 milhão de pessoas votar no candidato republicano e 1 milhão e 10 pessoas votar no candidato democrata, os 8 votos eleitorais, as 8 cadeiras, vão para o candidato democrata. Muitas pessoas sentem que esse sistema deve ser abandonado. E aí, pessoas, o que vocês acharam do texto? Deu para entender como é que é o sistema? A cada quanto tempo tem eleição nos Estados Unidos, moçada? Hoje a gente vai conversar um pouquinho. A cada 4 anos. A cada 4 anos, igual aqui, né? E o sistema é o mesmo? O sistema eleitoral para presidente é o mesmo? Não. 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 Então, se vocês estão tendo tempo de acompanhar as eleições esses dias pelos jornais, vai dar para perceber bastante as diferenças, né? E é um momento interessante da gente conhecer, porque às vezes a gente se espelha bastante em algumas coisas estrangeiras, e a gente conhecer como eles votam é uma questão interessante. O voto lá é direto ou indireto? Indireto. Indireto. Essa informação está no texto, gente? Tá na hora que fala que eles votam no... esqueci o nome dos caras. Vota nos caras, aí os caras votam. São os delegados, né? Aqui ele chamou de cadeiras eleitorais, alguma coisa assim. Isso. São os delegados. A gente vai ver vocabulário daqui a pouquinho, e aí nós vamos ver quem são esses delegados. Aí deu o exemplo do Oregon aqui no último parágrafo, falando sobre que ele tem 8 cadeiras eleitorais, 8 votos, 8 delegados. E se tiver 1 milhão de votos para um e 1,010 para o outro, a pessoa, o candidato lá, vamos supor o Biden e o Trump, se um tem
1 milhão, outro tem 1 milhão e 10, o que tem 1 milhão e 10 ganha todas as cadeiras. Não é dividido igualmente. Só que tem uma ressalva, pessoal, bem importante vocês saberem. Cada estado determina isso. Não é uniforme essa ideia, tá? Tem alguns estados que dividem, e foi essa uma surpresa que teve na eleição, tá? Que teve alguns votos que foram divididos, tá? E também a contagem de votos, o horário dos votos, é tudo cada estado que decide, né? Como se cada estado fosse um país e decidisse. Eu trouxe esse texto realmente para a gente conhecer um pouco dessa dinâmica, porque também é língua, é idioma, a gente conhecer um pouco esse tipo de informação, tá bom? Nós vamos voltar nesse texto um pouco no final, ele não tem nenhum exercício específico, mas ele vai nos ajudar a identificar a parte da gramática que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. A Isabela perguntou, são 2 estados? Não são. O que está falando aqui no texto é que são 2 partidos. A questão do partido também é interessante, né? São 2 partidos principais, são 50 estados dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é dividido em 50 estados, e são 2 partidos políticos principais. Os 2 estados não possuem delegados. Ah, tá. Não, é isso mesmo. Não são os 2 que ganham os delegados, ganha só quem tiver mais voto. Dos 8, um deles só que ganha, um dos partidos. E aí, com respeito aos partidos políticos, essa semana que eu descobri que tem mais partido político nos Estados Unidos, eu não sabia. Tem uma das TVs americanas, acho que Fox ou NBC, alguma coisa assim, que mostra os outros candidatos, que são dos terceiros partidos, como fala o texto. Só que essas pessoas mal aparecem, né? Só que os 2 principais são os democratas e os republicanos. O republicano é o Trump, e o democrata é o Biden, tá? Para quem não está acompanhando aí, são informações que é bom a gente ficar por dentro, né? Então, vamos continuar, pessoal. Mais tarde a gente volta nesse texto. Eu trouxe alguma coisa de vocabulário, como eu fiz na aula passada para vocês, ó. Vote, ballot. O ballot é aquela cédula de identidade não, cédula de votação, e ela é enorme, ela é maior que um sulfite, ela é bem grandona. E, em geral, as pessoas aproveitam para fazer plebiscitos, fazer consultas públicas. E no Jersey mesmo, eles fizeram consulta pública sobre a legalização da maconha e de algumas outras drogas. E foi aprovada essa legalização. Tem outros lugares fazendo consulta sobre aborto, sobre algumas questões referentes a armas também. Então, eles aproveitam esse momento de votação para fazer mais consultas. E tem alguns estados que estão fazendo eleição para governador também, aproveitando o mesmo processo eleitoral, tá? Então, ballot é a cédula de votação, ballot box é a urna onde você coloca, tá? No texto falou sobre o lugar onde você vai votar. Esqueci o nome agora. A cabine de votação, né? Eles falaram sobre a cabine de votação. Mas o ballot também, além de ser a urna onde você deposita, ballot também tem pelos correios. Você anda na rua e vê os ballots onde você pode depositar o seu voto. Tá toda uma discussão sobre o voto pelo correio, né? Que o Trump está querendo anular e parar de contar e tal. Mas quando a gente fala voto pelo correio, gente, você não vai lá e coloca o teu voto, a tua cédula de qualquer jeito. Você vota, sela, né? Tem um envelope próprio. A primeira coisa, você recebe a cédula em casa, né? Então você recebe, vota, coloca esse primeiro envelope, aí tem mais um outro envelope que coloca, que é onde tem que ter o carimbo do correio, aí você pode levar na agência, ou você pode colocar no ballot box, que são as caixas de correio específicas para voto. Se você colocar na caixa errada, seu voto vai ser desconsiderado. Tem que colocar na caixa certa, tá?
Candidate, né, que é o candidato, pode ser nome ou verbo, pode ser substantivo ou candidato, ou pode ser o verbo candidatar. To run, a gente sabe que to run é correr, né? Mas nesse contexto de eleição, to run é disputar uma eleição, disputar alguma coisa que você está se candidatando. Não é específico de eleição presidencial, é quando você disputa qualquer vaga, tá? Qualquer cargo. Party é partido político, também é party de festa, tá? Election Day é o dia da eleição, que foi essa semana, dia 3 de novembro. 3 ou 2? 2 de novembro, só que as eleições lá começam bem antes, e esse ano foi mais antes ainda por conta da pandemia, para as pessoas poderem votar. Manda pelo correio ou vai nas communities votar. Por exemplo, tem nas bibliotecas, tem nos centros comunitários, você pode chegar lá e depositar o teu voto no ballot box e tá tudo certo. E foi como o Trump votou, inclusive. Citizen é o cidadão. Citizen é o voter também. Você tem que ser cidadão legalizado norte-americano para poder votar, tá? Se você está lá como estudante, você não pode votar. Você tem que ter cidadania americana para poder votar. Polling station, que são os locais de votação, que é esse que eu acabei de falar, os centros comunitários, as bibliotecas e assim por diante. Campaign, a campanha, e campaign é verbo também, gente. Além de ser o nome, né? Campanha, é fazer campanha. E a gente tinha esse verbo no texto. Lá no terceiro parágrafo, né? They campaign throughout the country. Eles fazem campanha em todo o país, ou ao redor do país. Rally é comício, tá? Debate, debate político, se for nome, e debate, verbo, debater, né? Não é um debater de só trocar ideia, não. O debate, verbo, é de discutir. É uma coisa mais quente, é uma discussão mais fervorosa, tá? Delegate é mais ou menos o que é o nosso deputado, a gente pode pensar no nosso deputado aqui. E a última é electoral... Eu não consegui... College. Electoral College são os colégios eleitorais. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida de vocabulário? Vocês estão acordados? Yes, no. Não tem Yes, dúvida. no. Ótimo. Yes, no. Estão acordados? Yes, no. Tá, essa parte de vocabulário a gente precisa, né, galera? Eu sei que ela é mais chatinha ficar me ouvindo, assim, ficar lendo o vocabulário, explicando o vocabulário, mas nós precisamos, né? Assim que a gente consegue desenvolver um pouquinho. Então, esse outro slide eu prometo que eu não vou ler. Aqui. Prometo que eu não vou ler ele. Na semana passada eu prometi para vocês que toda aula ia trazer alguns verbos. Então, promessa cumprida aqui. Ai, tá ruim. Aqui. Eu peguei esse quadro até, porque eu achei legal, ó. Esses verbos aqui, verbs to do with election, verbos que têm a ver com eleição. Ó como é que escreve tem a ver. To do with, tá? Tem a ver com, aí você coloca coisa lá que você quer escrever. Então, esses verbos aqui, ó, tem essa última coluna que fala para você se ele é regular ou irregular. Quem lembra para mim o que é um verbo regular? O que acontece com ele? Se eu não me engano, ele se conjuga normalmente, que nem os outros verbos. Tipo, ele fica meio que igual, só que só muda algumas letras. Isso, quase lá, Pedro. Que letras que muda? O que a gente faz? Eu mostrei as 3 colunas, né? Semana passada, a gente viu. Aí uma coluna no passado, outra no particípio. Não, uma é no basic form, passado e particípio. E aí, o que acontece no passado e no particípio do verbo irregular? O Pedro já deu a dica. É Pedro, né? É, Pedro. Um de cada vez, por favor. Se falarem todos juntos, eu não entendo.
Deixa eu ver no chat se alguém escreveu. Regular só adiciona o ed. Isso, Isabela. Irregular você deve mudar como spend, que fica spent. Love, love it. Olha o exemplo da Isabela lá. Isabela tá sabendo tudo. O dia que eu faltar, gente, já sabem quem vai vir no meu lugar. Isabela, tá? Isabela sabe tudo. Olha lá, deu até exemplo. Verbo regular, love. Love, love it, love it. O spend, spend, spent, spent. Né? Esse é um verbo irregular. Mas, professora, você não colocou a forma dos 3 verbos aqui? Eu não. Vocês são espertos, vocês têm Google, vocês procuram depois, tá? Então tem aqui to abstain, to cast a vote, to elect, to lead, to nominate, to run, to stand, to veto, to vote, to win. Então vocês, vejam aqui o que é regular, só coloca o ed no final para fazer o passado e o particípio, e o irregular, igual win, vocês procuram, tá? Run é o mais fácil, run, run, run. Qual que é o passado de run? Run. Qual que é o presente de run? Run. Molezinha. Esses de 3 sílabas, tá? Então vamos lá. Agora sim, nós vamos começar um pouco de gramática, que eu sei que vocês adoram, amam de paixão gramática. Vamos nela. Olha lá, pessoal, vou trabalhar um assunto muito tranquilo hoje, muito fácil, que são os nouns. Nouns são substantivos, são nomes, tá? Nós temos algumas coisinhas para ver a respeito dos nouns. Então, eu coloquei aqui do lado esquerdo, junto com a nossa estrelinha, o que muda quando eu vou fazer o plural dos verbos. Assim como em português, a gente tem alguns verbos que nós precisamos modificar ele para ele ficar mais bonitinho no plural, em inglês nós temos também, tá? Então, vamos olhar. Então, a maioria a gente acrescenta um S. Eu dou exemplo aqui. Flag, flags. Bandeira, bandeiras. Tem outros que a gente acrescenta ES no final. Exemplo, box, boxes. Caixa, caixas. Mas como é que eu vou saber quando eu acrescento ES? Tá aqui, ó. Quando termina em SH, CH, S, Z e X. Tá? Outros ainda, eu acrescento IES, mas aqui, atenção, não é só acrescentar. Eu tenho exemplo aqui, lady, ladies. Olha lá, você tem aqui o I, e antes do I tem uma consonant, né? Então, o que você faz? Você tira o I e coloca IES, tá? Tá aqui a formulinha dele. Consonant plus Y. Lady, ladies. Baby, babies. Mesma lógica. Aí eu tenho mais um caso aqui que eu acrescento VES, mas não é só acrescentar também. Olha lá. Wife, wives. Então, esposa, esposas. Eu tenho aqui esposa, que é com F, e o plural você vai tirar o FE e vai colocar um VES. Wife, wives. Quando que eu faço isso? Quando termina com F ou FE. Knife, knives. Tá? Aí tem algumas exceções. Pessoal, o inglês é isso, né? As regras não são difíceis, mas eu tenho uma lista imensa de exceções. Então, vamos pensar nessas exceções aqui. Eu tenho believe, shift e mais algumas outras. Eu coloquei 2, depois a gente faz uma lista maior, desculpa, com mais algumas exceções, tá? Mas para nós hoje a gente vai precisar de believe e shift. Certo até aqui? Então vamos continuar. E aí, eu tenho aqui os irregular plural forms. O que é isso? São substantivos, são nomes que não têm uma regra, tá? Eles são assim porque são assim. Eu tenho man, children, child and children. Então, homem, homens, criança, crianças, ox, oxen, boi, bois, foot, feet, pé, pés, mouse, mais, rato. Nesse caso é camundongo, né? Camundongo, camundongos, tooth, teeth, dente, dentes. Tem aqui também woman, women,
também entra nessa listinha aqui. Professor, como é que eu vou saber qual é a regra? Não tem regra, tá? São verbos irregulares, eles são assim, a gente memoriza eles e fica tudo certo. Porque nossa memória é boa, nossa memória é grande. Agora nós vamos conversar sobre outro aspecto dos nouns. Deixa eu ver aqui se tem alguma observação. Não. Vamos falar sobre os nouns. Aqui eu vou falar sobre possessive nouns. O que é um possessive noun? O que é um possessive, gente? Indica o quê? Posso, ué. Posse, né? Posse. Em português eu tenho meu, seu, sua, né? A fala da Isabela, a câmera da Tamara, o sorriso do Pedro, né? E assim por diante. Então, isso que é o possessive form. E perceba, quando eu falo assim, ó, a câmera da Tamara, eu estou dando a relação de posse do sujeito com esse substantivo. Então, é isso que nós vamos ver, como que eu indico uma coisa de uma pessoa, tá? Tem mais de um jeito. Então, olha aqui, eu vou ver agora como eu adiciono o apóstrofe S, tá? Essa regra que eu vou explicar agora vale só para nomes singulares. Então, é só eu adicionar um apóstrofe S em qualquer nome singular. Por exemplo, Liza's bag, a bolsa de Liza. Deixa eu ver se eu penso mais algum exemplo aqui. Tamara's camera, então a câmera da Tamara. Pedro's smile, o sorriso de Pedro. Anna's cell phone, o telefone de Ana. E assim por diante, tá? Entenderam, gente? Tranquilo, né? Yes. Yes. If the noun ends in S. Então, tudo que a gente viu até agora, os exemplos, o nome, igual Liza, é um substantivo próprio, né? O nome de uma pessoa. Esse nome não termina em S. E se terminar em S? Então, se terminar em S, eu tenho duas formas de escrever. Eu posso escrever igual aqui, ó. Thomas vote, o voto de Thomas. Então, já termina em S, eu coloco apóstrofe S. Isso aqui é bem pouco usado, tá? Ou eu coloco só o S. Thomas vote. Então, atentem, pessoas, que a questão do S parece simples, mas é uma questão que vai requerer a atenção de vocês, para vocês verem quando essa indicação do S for plural ou quando essa indicação do S for possessivo, tá? Possessivo tem apóstrofe. E quando for plural não tem apóstrofe. Precisa prestar bastante atenção, tá? Pois bem, a gente viu aqui do singular. E se for com substantivos no plural, o que eu faço? Aí eu coloco só o S, tá? Se for no plural, vai ficar igual o Thomas aqui, ó. Só o S. The girls watch. Professora, como é que eu vou lembrar disso? Ó, se for no singular, the girl watch, o relógio da menina, eu coloco o apóstrofe aqui, depois do L, e depois eu coloco S. Agora, se for o relógio das meninas, como é o exemplo, o apóstrofe vai depois, tá? Isso aqui, essa regrinha aqui, a gente usa mais para nomes próprios. Aqui a gente vai usar para nomes no plural, tá? Então, aqui o relógio das meninas. E se for aqueles substantivos irregulares lá? Se for substantivo irregular, ele vai para a regra geral, ó. The man's watch, o relógio dos homens. Essa regra geral é igual a essa daqui. Aí alguém fala assim, vixe, que trem complicado. Não tem outro jeito de falar? Tem. Por exemplo, a bolsa das meninas. The bag of girls. A bolsa das meninas. Mas, pessoal, a gente precisa, quando a gente está estudando um novo idioma, tentar entender como que esses falantes nativos pensam. E
americanos, os canadenses, eles gostam de engolir, encurtar as frases, encurtar as expressões. Então, o mais usual é assim mesmo com asterisco. Vou dar um exemplo para vocês. Meu professor de inglês, ele quando está verificando as tarefas, tá? O Mr. Ozen, ele diz assim, the Anna's okay, the Irving okay, the Julia okay, the Julia's okay, the Irving's okay, the Anna's okay. Então, a tarefa da Ana, porque ele já falou a palavra tarefa antes, né? Ele não precisa falar, the Anna's homework is okay. Ele fala assim, check homework, the Anna's okay, the Julia's okay. Então, tá dizendo que é minha, só ele dizer assim, the Anna's, eu coloquei para vocês aí no chat, já quer dizer que ele tá falando da minha tarefa, tá? Então, eles encurtam mesmo. Por que eu sei que ele está falando da minha tarefa? Porque ele falou antes, tem um contexto, tá? Então, esse the Anna's, ok, é a mesma coisa dizer the Anna's homework is ok. Tá? Então, condensa. Isso é uma ideia que a gente precisa manter. Certinho até aqui? Bem simples, né? É o I simplificado, isso. Desculpa, Tamara, eu não entendi a sua pergunta. É o is, só que simplificado. É só o negocinho com S. Não. Isso que eu escrevi para você no chat significa assim, ó. Ele já falou comigo sobre a tarefa antes, tá? Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer isso aqui, ó. The Anna's homework, estou escrevendo no chat para você, is okay. Anna's homework is okay. Isso, tipo Bob's, exato. Então, esse S aqui quer dizer que a tarefa da Ana está certa. Está entregue, está ok. Tá bom, ok. Tá? Esse is que você quer dizer, eu acho que é alguma coisa assim, o apóstrofe S. X. Eu escrevi agora? Uhum. Aí é o verbo to be, né? She is. A gente abrevia. Muito bom você falar isso, tá? Porque a gente não pode confundir. Eu não estou dizendo que se eu escrever só she is a student. She is an student. Ó, ela é uma estudante. Eu posso escrever assim, ó. She's an student. Então, perceba a diferença desse apóstrofe S para o she is e o apóstrofe S do ela tem, do she has, né? Então, eu não estou falando a estudante da Ana, nesse she is an student. Estou dizendo desculpa, eu não estou falando que she is an student é estudante dela. Estou dizendo que ela é uma estudante. Percebe a diferença, Tamara? Sim, agora ficou mais claro. Uhum. Ótima pergunta. Fala, Pedro. É que também ia ficar meio estranho se colocar, tipo, o verbo to be ali no lugar de possessivo, senão ia ficar Liza é uma mochila. Sim, não faria sentido. Uhum. Nesse exemplo, que é um exemplo mais simples, né? Não ficaria bom mesmo. Então, vamos continuar. Nouns as adjective, não. Então, quando os substantivos funcionam como adjetivos. Em português, a gente teria alguma coisa assim, sopa de vegetais. Eu tenho a palavra sopa, que é um substantivo, e eu tenho vegetais, que é substantivo. Mas o vegetais, ele está dando uma característica para a sopa. Então, a palavra vegetais, que normalmente é um nome, está funcionando como adjetivo de sopa. Tá? É essa a ideia. Vamos ver como é que fica isso em inglês. Foi o mesmo exemplo aqui, ó. Lembrando que o adjetivo sempre vem primeiro. Olha aqui o exemplo, né? Então, esquece ali um pouquinho. Vamos lembrar dos adjetivos aqui. Menina bonita é pretty girl, né? Olha lá.
Eu falo em português menina bonita. Em inglês eu falo bonita menina. Então, essa ordem nós não podemos esquecer, que a palavra que vem primeiro, nesse caso, é o adjetivo, e a segunda palavra é o substantivo. Vocês provavelmente perceberam que quando eu estava traduzindo o texto, em bastante momentos eu parei e falei, opa, e voltava, né? Porque a primeira olhada que a gente dá, que lê, eu leio a palavra, depois que eu consigo fazer a concordância do adjetivo. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, que eu estou com o texto aqui do lado. An important event. Ó, tinha esse exemplo aqui no texto. It's an important event. Olha lá, important, o adjetivo, event, o substantivo. Tá? Tem que lembrar dessa ordem, que é o contrário da nossa. Pois bem, dito isso, então nós vamos ver quando que o substantivo funciona como adjetivo. Olha lá, a vegetable soup. Então, sopa de vegetais. Não tem o of, não tem o de aqui no meio. E isso que às vezes pega, que a gente tem que conseguir fazer a leitura de trás para frente, tá? E não tem o of. Igual nós temos sopa de, eles não têm o de. É só essa ordem aqui. Que o substantivo aqui está funcionando como adjetivo de sopa. A soccer ball, então uma bola de futebol. Ó, também não tem nada escrito que é o de aqui. É essa ordem que vai te fazer entender. Essa parte aqui, bem tranquilo. Agora vamos ver quando a gente trabalhar o plural. Nós precisamos lembrar que adjetivos em inglês nunca, never, take plural. Never, nunca. Tá? Ó, an important event. Se fosse para eu passar para o plural, como ficaria? Important events. Olha lá. O adjetivo não muda. Em português eu falo importantes eventos. Em inglês é importante eventos. Nunca o adjetivo vai para o plural. Então, olha aqui o exemplo. A stone wall, uma parede de pedra. Two stone walls, duas paredes de pedra. Esse stone é substantivo, mas não vai para o plural porque ele funciona neste contexto como o adjetivo de paredes, o adjetivo de wall. Outro exemplo, a chocolate cake, um bolo de chocolate. 3 chocolate cakes. Opa, faltou aqui. Vamos lá, vamos arrumar. Na hora, ao vivo e a cores. 3 chocolate cakes, 3 bolos de chocolate. Nós vamos ver, pessoal, mais para frente, a respeito do adjetivo. A gente está sentindo assim só um gostinho, né? As coisas difíceis vai ficar mais para frente um pouco. Quando a gente tem, por exemplo, 2, 3 adjetivos juntos, como que a gente faz essa leitura? Porque tem uma ordem, você não pode colocar o adjetivo do jeito que você quer na sua cabeça. A menina é alta, inteligente, alegre e... alta, alegre, inteligente, bonita. Não dá, eu tenho que colocar ele numa ordem. E quando eu for ler, independente, vamos supor que você não saiba a ordem, e quando eu for ler, eu vou ver lá o substantivo menina e tudo aquilo que tiver para trás, os adjetivos, são referentes àquela menina lá. Tá? Então, essa ordem é bastante importante. Aí, vamos ver agora... Opa, falta um... que nós não terminamos aqui. O uso do hífen para indicar plural, ó. O hífen, number used as a modifier. She has a 5-year-old son. Então, quando eu tiver um número funcionando como modificador, eu vou colocar hífen. Então, 5 years old. Ela tem um filho de 7 anos. Esse years old aqui, a gente entende ele como uma palavra só, porque é assim que eu indico idade, né? I am 40 years old. He is
18 years old. Então, para eu indicar a idade, eu sempre vou usar years old junto. Eu vou entender esse years old como uma palavra só. Mas olha como que liga o número com o hífen. It will be a 2 hours test. Será um teste de 2 horas. We have a 5 years friendship. Nós temos uma amizade de 5 anos. Então, ó, amizade é o substantivo, de 5 anos vem com o hífen aqui. Tá? Indica números. Então, eu vou usar hífen em diversas situações, mas neste momento eu estou falando dos números. E as diversas situações que eu estou falando, gente, são em textos acadêmicos, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Isso é um nível de inglês mais avançado, não vai cair na prova de vocês. Assim, bem avançado, inclusive. Tá? O que a gente precisa ver é esse dos números. O uso do hífen, quando o número funcionar como modificador de algum substantivo, né? Aqui, 5 years old, 5 years old é a idade do filho. 2 hours é a duração do teste. 5 years é a quantidade de tempo da amizade. Beleza pura, gente? Professora, eu não entendi esse negócio dos números. Não? Então vou voltar lá. A gente explica de novo. Vocês estão vendo aqui ou tem a barrinha que corta embaixo, gente? Não, dá pra ver, sim. Dá para ver? Então vamos lá. Toda vez que um número ele for um modificador, ou seja, ele for um adjetivo de um nome, ele vai ganhar hífen. O years old, você vai entender ele como idade, tá? Então, ela tem um filho de 5 anos de idade. Eu estou falando da idade. Entenda esse years old como se fosse uma palavra só, tá? Pensa na palavra idade. Como que eu ligo o número com a idade? Através do hífen. It will be a 2 hours test. Será 2 horas de teste. Como que eu ligo o número ao substantivo hora? Olha lá. Através do hífen. Como que eu ligo o 5 com a palavra ano? Através do hífen. Isso serve só para número, tá? Nesse momento. Tá, agora ficou mais claro. Obrigada. Entendeu? Uhum. Mais alguma dúvida, minha gente? Perguntem agora. Então, vamos continuar. Vocês estão cansados, gente? Vocês são mais falantes, hoje vocês estão muito calados. Teve gente que abandonou minha aula na hora que eu comecei a falar do texto da eleição. Acho que o povo ficou com medo de eu discutir política, né? Não vou discutir política, não. Bem que eu gostaria, mas não vou, tá? Não foge, não. Fica aí. Então, vamos continuar. Aqui chega uma parte muito importante. Count e non-count nouns. Nomes contáveis e não contáveis. A gente já conversou um pouquinho sobre isso e eu apresentei para vocês a categoria dos líquidos. E os líquidos são não contáveis. Alguém lembra como é que eu defino não contável? Ou contável, se quiser usar um ou outro para explicar. But many? Much many é... A gente vai ver o much many depois, mas como que eu defino o que é um substantivo contável e o não contável? Eu uso much com não contável e many com contável, ok. Mas como que eu sei o que é um substantivo, um nome contável? Por exemplo, óculos. É contável ou incontável? Contável? Contável. Como é que você sabe? Porque é um óculos, é um objeto. Um óculos, né? Dois tudo óculos. Na definição daquilo de tudo que eu consigo pegar, né? Daquilo que é um objeto real, não De tudo que você consegue contar sem ter o apoio de uma unidade, tá? Por exemplo, vidro, né? Vamos pensar aqui, ó, no vidro do óculos. Você conta um vidro, 2 vidros, 3 vidros? Não. Você conta uma placa de vidro, 1 quilo de vidro, um pedaço de vidro, mas um vidro você não conta. A gente fala isso em português, mas se você for pensar, faz muito sentido, né? Vidro. Vidro é uma substância. Então, você não conta um vidro, você conta um pedaço, uma placa, uma tonelada. Entendi. Então, a diferença do contável para o incontável é essa. O incontável, você precisa de uma unidade que te ajuda a contar ele.
o contável você conta direto. Ó, você conta laranja, banana, carro, prédio, isso tudo. Mas concreto, por exemplo. Concrete. Você não conta o concreto. Você pega lá com a mão e fica colocando um concreto, dois concretos. Não. Você conta balde, você conta quilo, você conta, sei lá que jeito mais, mas você não conta um concreto, dois concretos. Petróleo, a mesma coisa. Você não pega um petróleo, você pega 1 litro de petróleo, um navio de petróleo, um caminhão de petróleo, tá? Então, é essa mais ou menos a ideia. Quer dizer, é essa bem a ideia, não é mais ou menos, é essa bem a ideia. A ideia de que, se você precisa de uma unidade para te ajudar a contar, significa que é incontável. E aí, nós temos que prestar atenção a algumas coisas que, para nós, aqui no Brasil, a gente costuma falar que é contável. Pão, você pensa em uma unidade de pão, né? O pão é uma massa. Então, o pão é incontável. Você vai pegar uma fatia, aí você pode dizer uma unidade de pão, né? Um slice, uma piece, um pedaço de pão, a packet, um pacote de pão. Mas um pão, não, eles não têm esse hábito de dizer um pão, tá? Eu trouxe aqui uma tabela para vocês, ó, que eu tinha prometido na semana passada, de alguns exemplos de incontáveis, tá? Porque é simples, né? Se não é incontável, é contável. Aí a gente tem aqui, ó, as coisas massivas: work, equipment, homework, money, transportation, clothing, luggage, jewelry, traffic. Trabalho, equipamento, tarefa, dinheiro, transporte, roupas, bagagem, jewelry, joias e tráfico, tá? A natural substance: air, ice, water, fire, wood, blood, hair, gold, silver. Food, a gente já tinha conversado sobre isso aqui semana passada, né? Milk, rice, coffee, bread, sugar, meat, water. Abstract concept. Quem que tinha falado sobre abstract concept? Eu acho que era a Aline, que falou agora há pouco, né? Ó, então, esse aqui usa bastante, tá, gente? Advice, happiness, health, education, research, knowledge, information, time. Então, conselho, felicidade, saúde, educação, research, knowledge, information, time. Ah, eu recebi um conselho. Não. I received a piece of advice. Eu recebi um pedaço de conselho. É assim que eles falam, tá? I'm happy. Ok, eu tô feliz. I like a ton of happiness. Eu sinto, eu gosto de uma tonelada de felicidade. Tá? Pode parecer um pouquinho estranho, mas é assim, é a ideia, tá? Game: soccer, tênis, basketball, hockey, futebol, chess, checkers. Disease: doenças, diabetes e assim por diante. Subject of studies: economics, physics, astronomy, biology, history and languages. Então, essas palavras são todas incontáveis, tá? Isso significa também que elas não têm plural, sozinha, né? Vamos voltar no exemplo do pão, para a gente não esquecer do pão. Eu comprei, I bought a packet of bread. Eu comprei um pacote de pão. I bought 2 packets of bread. Então, 2 pacotes de pão. Tá? O que vai para o plural é a unidade e não a substância. Mas vamos ver isso aqui agora. Então, aqui alguns exemplos de nomes contáveis: share, table, watch, vote, flag, box, candidate. Alguém traduz para mim? Chair? Cadeira? Cadeira, muito bem. Table? Mesa. Mesa. Watch? Relógio. Vote? Nós vimos hoje? Voto. Flag? Bandeira. Bandeira. Box? Caixa. Caixa. Candidate? Candidato. Ótimo, beleza. Então, todas essas palavras aqui, elas têm plurais, né? Shares, tables, watches, votes, flags, boxes, candidates. Outra coisa, pessoal, quando a gente se refere
aos nomes, a gente não deixa eles vazios, soltos. A gente precisa colocar um artigo neles, por exemplo. A chair. Tá? Uma cadeira. Ou the chair, se é uma cadeira que nós dois conhecemos. Se eu sei qual é a cadeira que você está falando, né? Você diz para mim assim, Ana, give me this chair. Então, me dá esta cadeira. Você tem que estar me apontando. Ana, did you clean the chair? Você limpou a cadeira? Então, eu só posso dizer, did you clean the chair? Se eu e você sabemos qual é a cadeira. Tá? Senão, did you clean a chair? Você limpou uma cadeira? Aí você eu não sei qual cadeira que é. Mas percebam que eu não posso usar o substantivo voando, solto. Ou eu uso the, ou eu uso an ou a. E no caso, quando for plural, aí você vai usar o que acompanha, né? Por exemplo, the chair, a cadeira, uma cadeira, aí você vai usar numeral. Duas cadeiras, né? Two chairs, three chairs. Ou essas cadeiras, this chair. Deixa eu colocar aqui, these chairs. Escrevi errado. Chairs. Chairs. Vou arrumar aqui, tá, gente? Não copiei esse chairs errado, não. These chairs. Agora o I foi pro lugar certo. These chairs. Estas cadeiras. Aquelas cadeiras. Those chairs. Então, sempre vai alguma coisa junto. Aí você fala assim pra mim, e o incontável, que você me falou que não tem plural? Então, o artigo que acompanha o incontável é o the. Porque eu não vou falar um pão, né? Eu não falo a bread. Eu falo o pão. The bread. Então, the bread. Bom? Entendido a questão do artigo, gente? Vocês estão acordados? Gente, conversa comigo. Ontem vocês estavam tão animados. Estamos aqui. Sim. Sim! Obrigada, Giovana, Tamara. Ihu, fala comigo. Sei que é sexta-feira. E não tem balada, só tem eu mesmo, gente. Então, vamos nos animar. Prometo até que eu termine a aula mais cedo. A hora que eu terminar o conteúdo, eu terminei. Tá bom? Aí a gente vai descansar. Então, vamos lá para os não counts ou uncounts, né? Na escola aqui no Brasil, a gente ouve muito uncounts. So nouns, existe a mass of abstract quantities that cannot be counted. Então, é proibido ter plural. Olha o exemplo. Bread, breads, não existe. Two slices of breads, ok, existe. Fala para mim, que outra forma eu posso escrever isso aqui? Two slices of breads. A gente acabou de ver o apóstrofo S. Como é que faz? Se eu não quiser usar o of. Pedaço de pão. Só coloca aquele negocinho em cima. Apóstrofe, é. Isso. Breads. Slice. Pedaço de pão. Fatia de pão, né? Pedaço é piece. Breads. Ô, gente, coloquei errado ali, tá? Breads piece. É o segundo aqui. Piece. O apóstrofe S é da segunda forma. Primeiro esquece aqui, digitei errado. Tá? Se for pizza, só para ter mais exemplo certo lá. Pizzas, slice. Sanduíche, assim por diante, tá bom? Two Daí, pizzas, no caso, vem o slice. numeral. Isso. Two pizzas, slice. Olha lá. Two pizzas, slice. Aquelas pizzas maravilhosas deles, que são desse tamanho a fatia. Tudo de bom. Tá, então, eu acabei de falar para vocês, não count os nomes, do not use indefinite articles, né? Então, a gente pode usar o the, mas não pode usar o a ou o an. Muito bem, aí tem a lista aqui, que depois vocês imprimem esse papel, cola do lado da cama, quando perder a noite de sono, fica olhando para ele. E agora sim, ó, o much e o many. Eu acho que foi a Aline que falou, né? Nossa, gente, tá rendendo. Isso, prof, fui eu mesmo.
Tá vendo? Eu lembro, agora que eu aprendi a gerenciar 2 telas aqui, eu consigo lembrar o nome de vocês. Vamos lá, Aline, como é que é o lance do much e do many? Você lembra? Do mesmo how much, tipo, mas eu aprendi assim para dinheiro, né, que é contáveis e incontáveis para essa forma, tipo, how much is this? Quanto custa isso, né? E o many para contáveis, tudo que eu consigo contar em forma numeral. Não sei se Isso, tá certo a minha definição. perfeito. Ok. Então, vamos lá. A Aline explicou para a gente as formas de pergunta, tá? Mas vamos lá. O que ela falou tá certinho, só vou falar de novo. Então, o many eu uso para coisas contáveis. Laranja, banana, carro, calça, monitor, sei lá, eu tô olhando tudo que tem aqui. Tesoura, caderno, tudo que for contável. Então, how many bananas did you eat? Quantas bananas você comeu? I ate 2 bananas. Eu comi 2 bananas. I ate some bananas. Eu comi algumas bananas. Tá? Quando eu não consigo, não quero falar quantas. Então, quando a gente fala do many e do much, é muito comum as perguntas how many, how much, tá? Quanto para os contáveis e quanto para os incontáveis. Mas eu também posso usar eles na afirmativa. Deixa eu ver se eu fiz mais exemplos. Ah, fiz, ó. Então, tem o segundo exemplo com pergunta. How many hours do you work per day? Quantas horas você trabalha por dia? I have worked many hours per day. Eu tenho trabalhado muitas horas por dia. Mas eu poderia dizer, I work 8 hours per day. Por que horas eu posso contar? 1 hora, 2 horas. A hora, o minuto, o segundo eu conto. O que eu não conto é o tempo. O tempo é incontável. A hora, o minuto, o segundo é contável, tá? O mês, o dia, se a gente consegue contar 1 dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas. Mas o tempo não, tá? Se fosse tempo, se eu quisesse perguntar assim, quanto tempo você trabalha por dia? Como ficaria a pergunta, pessoal? Eu tenho um jeitinho de perguntar específico para o tempo. Quem lembra? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu não lembro. Não lembro. How long? How long é um jeito de perguntar quanto tempo. How long do you work? Do you work every day? Quanto tempo você trabalha por dia? Ou todo dia, né? E veja, se você quer saber de número, pode perguntar quantas horas ou quanto tempo, tanto faz, e ver como que a pessoa vai te responder. Mas quando você fala how long, você não está especificando qual unidade que ela vai te responder. Ela pode te responder assim, eu trabalho meio período, eu trabalho a half day per day. Se ela dizer eu trabalho meio período, a half day, ou part-time, né? Meio período é part-time. I work part-time. Então, eu trabalho só meio período. Então, quando você pergunta o tempo, você não determina a unidade da resposta. Mas quando você pergunta how many hours, quantas horas, aí a pessoa vai ter que te responder em horas. Quantos dias por semana você trabalha? How many days per week? How many days do you work per week? Então, quantos dias você trabalha por semana? Tá? E a frequência vai sempre no fim da frase. Ó, every day, per week, per hour, sempre no fim da frase. Professora, desculpa atrapalhar, mas você estava falando de eleições americanas, né? Uhum. Tá passando agora no jornal. O Biden ganhou? Não sei, ele tá falando. Mas tá com 51% de votos. 51%? Tava pau a pau, né? Gente, mas ó, vai sair o resultado, mas vai durar mais um mês a apuração. Porque eles contam os votos que vieram por correio e tem que abrir envelope por envelope. Sim, Tá? sim. É que eu
Eu lembrei que no começo tava falando disso e agora no jornal. Na Globo tá passando sobre isso. Tava Mas enfim. Tava 264 delegados para o Biden para 214 para o Bush, a hora que eu estava preparando a aula para vocês. Eu ia até mostrar, acabei esquecendo de mostrar. Pois é, o povo é tão evoluído, né? Lá tem o Vale do Silício, a tecnologia deles é o máximo, mas eles confiam ainda que o voto seja no papel e abre envelope por envelope. Mas não conta um por um não, tá, gente? As maquininhas que contam, quer dizer, contam por um, só que não é uma pessoa, é uma máquina que conta. Se vocês olharem as notícias, vão ver as máquinas que contam lá. Eles colocam uns calhamaços assim, ó, aí o negócio conta rapidinho. Porque se fosse para contar na mão também, ia ser época da pedra lascada, né? Aí não dá, não. Nosso sistema de contagem de votação é, ó, muito melhor. Eu acho, né? Minha opinião. Mas vamos lá. Então, how many hours do you work per day? Quantas horas você trabalha por dia? I have worked many hours per day. Olha, a resposta dessa pergunta aqui, a pergunta foi no presente, aqui foi no presente perfeito, tá? Então, eu tenho trabalhado muitas horas por dia. Então, a resposta foi bastante vaga. Então, o presente perfeito, eu não vou localizar o tempo, eu vou falar da minha experiência. Tá bom? Eu vou bater nessa tecla até o último dia, porque presente perfeito a gente precisa saber identificar, tá? Aí, o último exemplo é uma afirmação, ó. There are many people working to count the votes. Há muitas pessoas trabalhando para contar os votos. Então, percebam que eu usei ali there are e many. E a frase foi afirmativa, né? A Aline nos ajudou explicando as perguntas, mas a gente pode usar também o many em frases afirmativas. E aí, bom, depois que eu terminar de explicar isso aqui, eu volto por there is and there are, tá? Que é o a do verbo haver. Eu poderia dizer também assim, too many people. Too many people working. O resto da frase tudo igual. Quando eu digo too many, eu estou enfatizando que há muitas, né? E o too, gente, vai ter sempre um som negativo. É dizer assim, ó, tem gente demais, tem pessoas demais, esse too many ou too much, tá? Sempre demais, tem em excesso. Vamos supor, e aconteceu comigo. Por isso que eu gravei, quando eu não sabia usar. Cheguei para uma pessoa, a pessoa falou assim, como foi seu dia de aula? Falei, foi muito legal. I studied too much. Daí, poxa, que pena, não sei o quê. Não é legal falar isso, porque quando eu falo assim, eu estudei too much, eu quis dizer assim, eu tô cansada, foi além da conta, foi mais. Agora, se eu disser, I studied very much, eu estudei muito, é um muito legal, é um muito bom, no sentido positivo. Então, quando eu quero enfatizar o much ou o many, os dois, eu posso usar ou very ou too. Se eu uso very, é um muito no sentido positivo. Se eu uso too, é um muito no sentido negativo, pejorativo, tá? Por exemplo, tem uma pessoa lá da sua casa se trocando, se arrumando para ir para uma festa. Aí ela chega e pergunta para você, what about? Né? O que você acha? What about me? What about my dress? Aí você fala assim, too much. Você acha que está fazendo um grande elogio, está dizendo para ela assim, exagerou. Tá demais. It's too much. Tá? Então, só presta atenção nessa diferenciação, porque são duas expressões muito usadas, o too much e o too many, o very much e o very many. Very many, acho que o povo nem usa, porque não faz muito sentido dizer muito, muito, tá? Mas very much, sim. Dúvidas até aqui, gente? Não. Tipo, what else? Isso mesmo. Então, continuando. O much, então, eu vou usar para substâncias não count, não contáveis. Olha o exemplo nas perguntas aqui, né? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? I have any money in my wallet. Eu tenho nenhum dinheiro na minha carteira. Quer dizer, eu tenho nada.
tá? Eu tenho nenhum dinheiro na minha carteira. I have any money in my wallet. Ou se você não quisesse fazer uma frase completa, você poderia dizer também no one. Nada. No one. Nenhum, né? How much time? Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui. How time, não. How much time? How much time do you spend from here to your job? Quanto tempo você gasta daqui até o seu trabalho? It's 1 hour and a half. É 1 hora e meia, tá? Então, how much time? Quanto tempo? Daria para ser how long? Isso, era isso que eu ia dizer. Pode ser how long, ia ser usado da mesma forma, tá? O contexto é o mesmo. How much time é bem formal, tá? Quanto tempo você gasta? E nesse caso aqui, se eu falo assim, how long is from here to your job? Eu não vou usar o spend, tá? Aqui eu quero saber quanto tempo. How much time do you spend? Então, você poderia usar o how long, só que teria que mudar um pouco o contexto. Tá. 3. There is not much beer in my glass. Lembra, beer é líquido, então é uncountable. Não há muita cerveja no meu copo. There isn't much beer in my glass. There is some water on the floor. Então, tem alguma água sobre o piso. Tipo, cuidado, tem alguma água sobre o piso, né? Be careful. There is some water on the floor. Aqui também o some, né, gente? Alguma água. O some e o any, você pode usar tanto para contável quanto para incontável. Alguém lembra a diferença do some e do any? Um de cada vez. Muito e pouco? Sim, a tradução Não, sim, mas algum e nenhum. E nenhum. Algum e nenhum. Na resposta, por exemplo, na primeira ali, como a gente sempre escuta a expressão don't have money. I don't have Estaria money. errado, I don't have money. Não estaria errado também, né? Não, já tá ótimo também, né? Uhum. I have any money, eu coloquei só pra gente usar o any, né? Mas I don't have money, it's okay. Ok. Então, o some é algum, alguma, e eu vou usar para frases afirmativas, né? Você chega para mim e fala, Aline, assim, Aline, professora, eu preciso conversar com você depois da aula, pode ser? Eu digo assim, sim, eu tenho algum tempo. I have some time to you. Eu tenho algum tempo para você, tá? E é frase afirmativa, certo? Tá. Agora, se for negativa, desculpa, o N, ele é nenhum, nenhuma. E eu vou usar ou algum, alguma também, tá? Já dou exemplo para vocês vão entender. É que eu estou tentando escrever no chat ao mesmo tempo que eu estou falando, não tá dando certo. Voltando, o Sam eu uso para frases afirmativas, tanto com countable quanto uncountable, e significa algum, alguma, alguns, algumas. O any pode ser algum, alguma ou nenhum, nenhuma, eu uso para frases negativas e interrogativas. Indo no chat. Pergunta da Andressa. How long pode ser usado para distância? Não, é para tempo. Tá? Mas você pode perguntar assim, how long is your house? Quer dizer, quanto tempo você gasta para chegar na sua casa? Só que daí a resposta vai ser em tempo, não vai ser em distância. Distância? Peraí que me fugiu. How far? Tá? Distância é how far. Quão longe.
Daí você vai falar em metros, em quilômetros, em milhas. How far is your house? Qual a distância da tua casa? 2 blocks, 3 blocks. How long is your house? 2 hours, 1 hour, a half hour. Entendeu? Você usa o how long para falar a distância, mas daí você não fala em número de distância, você fala em número de tempo. Eu mesmo nunca sei distância de número, de nada, assim, distância de quilômetro, eu só sei quanto tempo. Qual é a distância de Toledo do Cascavel? Eu só sei o tempo. Qual é a distância de Palotina, Cascavel? Eu só sei em tempo, tá? O Sam e o N ficou claro, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida sim? Ou ficou claro? Nenhuma dúvida. Agora entendi, Gabriel. Vamos continuar. Agora eu tenho mais uma duplinha aqui, ó. A feel e feel. Feel é pouco, poucas, no sentido de insuficiente. Também é uma forma negativa, tá? Não é negativa no sentido que é ruim. Mas se você usa feel, você vai falar que você tem pouco no sentido que você queria mais. E eu uso para nomes contáveis no plural. E, gente, meu cérebro tá falhando aqui, tá? Por isso que eu falei que hoje eu não chego até mais tarde, não. A voz tá indo embora e o cérebro tá dando tilts. Então, feel pouco, poucas, para nomes contáveis no plural. She has few friends. Ela tem poucos amigos. Deixa eu pensar num outro exemplo. He ate few bananas, né? Ele comeu poucas bananas. Então, só para nomes contáveis, mas no plural, porque vejam que a definição está no plural. Agora, a few, alguns, também para nome plural, nomes no plural. Então, veja aqui, ó, o a few, ele é quase igual ao some, tá? Em alguns contextos dá até para substituir. Olha lá, she bought a few books. Ela comprou alguns livros. Tem gente que traduz o a few como um pouco de, mas toma cuidado com isso. Toma cuidado que a pessoa tenta colocar como macete, eu acho que não fica legal. Você pode pensar o a few praticamente igual o some, tá? Ó, she bought some books. Ela comprou alguns livros. She bought a few books. Ela comprou alguns livros. Da mesma forma, mesma tradução, sem problema nenhum, tá? Aí tem outra duplinha aqui, ó. A little e little. Little, pouco. Para nomes incontáveis. Por que é pouco no singular? Porque nomes incontáveis, eles não vão para o plural. Então, eu não posso usar few, que é poucos, com nomes incontáveis. Perceba que se você lembra a definição, a ideia do contável e incontável, essas regrinhas, esse macetezinho não fica tão difícil, tá? Fala, Pedro. Professora, mas little também não é, tipo, pequeno? Pequeno, Só que veja, little é pequeno se eu estiver falando de adjetivo. Um menino pequeno. A little boy. Um menino... a little boy não fica bom, porque ali teria que ser small. Mas um carro pequeno, a small car. Little pig também? Isso, a little pig também. Então, já, Elaine, já passou a chamada. Se a Patrícia estiver me ouvindo, coloca o link da chamada de novo, por favor. Você consegue entender que o contexto é bem diferente? Ó, they have little money. Ele tem pouco dinheiro. Ele não tem um dinheiro pequenininho assim de brinquedo. Ele tem pouco dinheiro. Então, o contexto muda, tá? Ó, here has little furniture. Aqui tem pouca mobília. Tá? Então, perceba que o contexto aqui é bastante importante. E furniture, mobília também, gente, é incontável, tá?
esqueci de colocar uma coisa no plural, lembrei agora. A little é um pouco. Então, aqui, esse a vai ter tradução mesmo, né? I will drink just a little wine. Eu beberei apenas um pouco de vinho. They speak a little French. Eles falam um pouco de francês. Tá? Entendido as diferenças, pessoal? Isso aqui na cabeça da gente, quando não mistura, tá cada um na sua caixinha, é uma delícia. Todo mundo lembra. Daqui a pouco nós vamos fazer exercício, tá? Aí a gente mistura tudo, faz aquela bagunça, porque é assim que vai vir na sua prova. Aí vou repetir o que eu falei ontem na aula de língua portuguesa. Para você ficar bom para a prova, não adianta só estudar conteúdo, tem que fazer exercício, tá? Pega exercício da internet aí. Ai, tô em dúvida. O Pedro falou assim, pô, tô em dúvida ainda, né? Como é que eu uso esse little aí quando eu sei que ele é adjetivo e quando eu sei que ele é advérbio aqui? Nossa! Aí, o que o Pedro vai fazer? Vai procurar lá exercícios na internet. Exercícios little a little. Exercícios adjetivos. Aí vai achar um monte, milhares. E vai fazer todos no final de semana. E vai chegar aqui bombando na semana que vem. Tá? Porque o conteúdo vocês têm. Agora só falta exercitar. Então, meus queridos, practice. Antes desse practice, eu quero voltar só um pouquinho lá no texto com vocês. Deixa eu voltar lá. Porque tem algumas coisas que chamaram bastante minha atenção. Deixa eu ver em qual slide que eu vou parar. Só um instante. 1, 2, terceiro parágrafo. Olha lá no terceiro parágrafo. Observem os possessivos do terceiro parágrafo naquele formato que a gente estudou. Vê o que vocês acham. No terceiro parágrafo lá para mim. Se tem possessivo e como que eles aparecem. É com você, gente. Não vou procurar, não. Eu já tenho o meu marcadinho aqui do lado. É, no caso, nesse primeiro parágrafo que tá nesse slide, né? Isso, que é o isso. Lembra da marca do possessivo que a gente estudou com apóstrofe S? Acha aí. Vê se faz sentido o que eu falei. Candidatos, é? Isso, ó. Tá aqui, ó. Candidates points of view. Pontos de vista dos candidatos. Lembra que eu falei para vocês que quando tem só dois é fácil? Então, ponto de vista aqui vai ser o substantivo, tá? Você vai pensar nele como substantivo. E o candidato daqui, de quem que é o ponto de vista? Desse candidato aqui, desses candidatos no plural, de quem a gente está falando. E olha lá, como que eu sei que é plural? Porque se fosse de um candidato só, o apóstrofe ia estar aqui e o S depois. Quando eu tenho palavras no plural, o apóstrofe vem depois. O apóstrofe. Tem mais, deixa eu ver quantos, tem mais 1, 2, nesse mesmo parágrafo. Nesse parágrafo que a Tamara acabou de achar. Parties também. Deixa eu ver aqui, né? Ó. These points of view often reflect their party's plataforma. A plataforma do partido. Tá? E aqui é bem aquele caso que a gente estava conversando lá, né? São dois nomes e um nome é adjetivo do outro. Então, plataforma do partido. Professora, na sexta linha tá os outros dois? Deixa eu ver o número da linha. São 3 ao todo, a gente achou 2, tem mais um. Deixa eu ver se alguém já achou. Called? Called? Não é called. A segunda palavra depois de called. Você tá vendo nesse parágrafo ou no de baixo? No primeiro parágrafo desse slide, na sexta linha. Então vamos lá, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, aqui não. Aqui são aspas simples. Stump speeds. Esse stump speeds é discurso de tronco, que até a hora que eu estava traduzindo eu falei para vocês que a gente vai entender como discurso político. Essa aspa aqui, tá vendo que tem duas? Quando tem duas, fecha.
Seria a basic views dos candidatos, só que daí um está indicando que é plural e outro singular, porque do ponto de Isso. vista está no plural e no basic views ele está no singular. Uhum. Isso? Olha aqui, ó. Isso, na penúltima linha, né? Candidates Basic Views. Essa partezinha aqui. Deixa eu só continuar aqui nas aspas. Quem que tinha perguntado que era a Tamara? Você entendeu, Tamara? A diferença do caldo ali Aham. é porque está fechado. Aqui, então, ó, repeat the candidates' basic views. Então, as visões, né? Você entender visões como opiniões básicas dos candidatos. E aí foi bem o que a Aline falou, né? Olha, do candidato, na verdade, porque aqui é singular, aqui é plural, né? Uma pessoa tem opiniões básicas. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum desse aí. Desse não tem. Ah, tem. No parágrafo seguinte, vamos observar o uso do many, ver o que vocês acham no parágrafo seguinte. Até no finalzinho desse também tem. Acharam os many aí, gente? Many attack, isso. Many attack. Tem na última linha também, né? Isso, many hundreds of times, né? Eles são repetidos muitas centenas de vezes. Olha aqui, ó, muitas centenas de vezes, tá? Many people. Então, lembra, people e person, não sei se eu passei para vocês, também é irregular, tá? Person é singular e people é plural. Por favor, nunca digam peoples, tá? Peoples não existe. Então, person, uma pessoa. People, 2, 3, 15, 1 milhão. Hundreds of people. Aqui, muitas pessoas. Many people. Deixa eu ver se tem mais. Não, aqui não tem mais. Então, esse texto foi bom para a gente observar um pouquinho o que a gente estudou. Deixa eu olhar um pouquinho mais as minhas anotações. Pessoal, tem aqui em um parágrafo uma coisa que a gente conversou semana passada, que é um phrasal verb. Deixa eu achar ele. Tanana. Tá no slide de baixo, eu acho. Uhum. Aqui, ó, na primeira linha. Show up. Aparecer. Então, os phrasal verbs, se vocês não lembram, ou se eu não falei dele mais detalhado, eu vou falar agora. O phrasal verb, ele é um verbo, em geral, com uma preposição, ou uma expressãozinha curta. E ele não necessariamente tem relação com o significado do verbo que está ali. Show é mostrar, né? O verbo show. Show up é aparecer, tá? Se alguém, uma pessoa escreveu essa semana lá no nosso grupo que queria estudar inglês, né? Quem quer avançar no inglês, que quer fazer aquelas provas mais difíceis, né? Um Cambridge, um IELTS, ir para fora do país estudar, ou se dedicar mesmo ao inglês, precisa aprender phrasal verbs. E phrasal verbs é memória, tá? Find out, quer encontrar, e assim por diante. Acho que foi esse único phrasal verb que apareceu aqui. Sim, foi só esse que eu gravei. Serve no TOEFL também. Uhum. Todos os exames que você for fazer, Érica, que tiver o phrasal verb, ele te dá uma pontuação maior na prova de fluência. E, obviamente, você vai encontrar phrasal verb dentro dos textos. Eu tô falando isso aqui, gente,
Principalmente você vai encontrar phrasal verbs dentro desses exames, IELTS, TOEFL, Cambridge. Nas provas, você até vai encontrar, na prova do Enem, na prova da UF, essas outras, mas não é tanto. Agora, prova desses exames, sim, bastante. E para quem for fazer prova de speaking, né, de fala, usar apropriadamente phrasal verbs e apropriadamente preposições, ajuda muito. Tá? Dá uma nota que vai up, tá? Up sky. Então vamos para os exercícios, meus queridos. Não vamos fazer tudo não, né? Vamos fazer só um pouquinho, depois a gente deixa de dever de casa. Então capricha. Semana que vem eu mostro para vocês o meu dicionário de phrasal verb que eu trouxe, ó, desse tamanho. Bom demais para estudar. Vamos lá. Pratice, 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 pratice. Assinale a alternativa que só contém countable nouns. Person, coin, ice, cat, knife. Pessoa, moeda, gelo, gato e faca. Todos são contáveis? Gelo, acho que não, né? Gelo não. Isso aí, lembra da tabelinha lá. Letra B. Table, bottle, window, dog, dollar. Todos são contáveis? Ninguém respondeu. Eu vou para frente. Não, a Andressa falou que não. Qual que não é contável, Andressa? Dólar? $1, $2, $10. Será? Guarda essa. Oh, meu Deus, guarda essa alternativa aí. Vamos pensar. Professora, a terceira palavra é? O que significa, na verdade? Window. Ah, tá, desculpa, eu não traduzi, né? Mesa, garrafa, window, janela, cachorro e dólar. Letra C, guarda B aí, tá? Vamos falar do dólar daqui a pouco. Happiness, wall, door, key, note. Felicidade, parede, porta, chave e anotação. Felicidade não é contável. Isso, perfeito. On, toy, lamp, history e box. On, eu não tenho certeza, gente, mas acho que é coruja. Preciso verificar. Mas brinquedo, lâmpada, história e caixa. São todos contáveis? História, acho que não, né? História não. Então, resposta certa, letra B. Dólar é contável, tá? É coruja mesmo, né? Eu confundo os pássaros todos. Pomba é dove e all é coruja. Volta meu troco. Dólar é contável, tá, gente? Porque eu não tô. Só que assim, quando eu falo isso custa $1. Sim. Agora, quando eu falo da moeda, né? O dólar está a 5,50 e poucos. Quando eu falo da moeda, o nome da moeda de forma geral, como o dólar, o peso, o real, aí ele é incontável. Agora, quando eu falo, isso custa, vou te dar uma nota, $1, $2, $3, aí é contável, tá? Então, nesse caso aqui, contável. Letra B. 2. Assinale a alternativa que só contém uncontables, ao contrário. Vamos lá. Art, energy, fuel, pen, health. Art, energia, combustível, lápis e saúde. Lápis é contável. Isso. Hair, bike, information, luck, pollution. Bike é contável. Isso. Rain, shopping, tire, fame, date. Chuva, compras, pneu, fama, informação. Pneu e shopping é contável, né? Compras, eu vou às compras. É contável, não é? Não. Não? Não, Mas porque pneu... assim, ó, pneu sim, né? Tire, Nossa, será que faltou uma alternativa? Vocabulary, bread, equipment, luggage, homework.
Traduz, prof. Ah, é. Eu tô esperando aqui. Vocabulário, pão, equipamento, bagagem e tarefa. Eu acho que é essa a alternativa certa. Essa alternativa certa, né? Então, vocabulário não dá. Você conta as palavras, mas não conta o vocabulário. O pão, eu tô batendo na tecla do pão. É pacote. Equipamento. Isso. Equipamento, bagagem e tarefa. Pessoal, luggage é bagagem, é incontável. Bag pode ser mala e mala é contável, tá? Não confunda bag com luggage. 3. Which of the underlined expression is used correctly? Qual das expressões underlined, sublinhadas, são usadas corretamente? Much Brazilian children got to Disney World. Muitas crianças brasileiras vão para Disney World. Crianças é contável ou incontável? Contável. Contável. Uma criança, duas crianças, três crianças. One child, two children, three children. Então, tá certo isso aqui? Much Não, com tinha que contável. ter mais. Many, isso aí. People spend many time visiting one another. Não, tinha Time que a ser gente já much. viu. Much, isso aí. Many people travel during their vacation. Muitas pessoas viajam durante as férias delas. Pessoas, contável ou incontável? Com... Conta, gente. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Contável. Contável. Então, letra C, certinho. Lembrando também que pessoas, people, é irregular, substantivo irregular, né? One person, two people. Tudo certo aí, galera? Yes. Yes. Vamos fazer só mais esse daqui, aí nós vamos descansar, tá? Daí eu deixo o dever de casa para vocês os textos. Então vamos lá. Complete the sentence. She drinks many, much or little coffee? Não sabe, pula, vai para a próxima. Ela bebeu muito café, pouco café, como é que fica? Much. Much, né? Ela bebeu muito café, much, porque café é uncountable. How tanana, cups of coffee do you drink every day? How many or how much? Many. Many, porque cups é xícara. Quantos tananã, xícaras de café você tomou durante o dia? Todo dia, desculpa. Então, how many? He says there was milk in the pot. It was almost empty. Tem pouco leite no pote. Little. Né? Já matou a questão, né, gente? Olha aqui. Letra D, não foi? Mas vamos continuar. Agora eu estou no quarto. There are few bottles of shelf. Há poucas garrafas naquela concha. Coisa estranha essa frase. How money do you have? Quanto dinheiro você tem? How much? Letra D de dado. Pessoal, numa questão assim, não fica travando não na alternativa que você não sabe, vai para a próxima. Você vê que essa questão, mesmo que você não soubesse todas, dava para fazer, tá? Porque se você souber duas ou três ali, vai embora. Bom? Última de hoje.
Eu não sei se como estão vocês, mas meu cérebro já está dormindo. Eu só estou aqui de corpo presente. Vamos lá, vamos continuar. É muita coisa para si mesmo. É muita coisa, né? A gente tem um tempo curto de aula. De verdade, eu tento colocar o máximo de coisas que eu consigo do mesmo assunto dentro de uma aula. Aí dá tilts, né? Não tem problema não. Revisa em casa, faz exercício novo, vai para a internet buscar exercício que vai dar tudo certo. 5. Mark the alternative that complete correctly the sentence. Então, o que estiver correto aqui, ó. Much e many, só. Não fica lendo, tá? Dog, contável ou incontável? Cachorro. Contável. Much ou many? Many. Então, você vai eliminar a letra C e a letra D. I have books. Books, livros. Contável. É much ou é many? Many. Many. Então, vai a letra B embora e só. Do you want water? Contável ou incontável? Incontável. Incontável. Então, é? Much. Much. I have so love to give. Love é much ou é many? Much. Much, porque é incontável. Então, deu letra? Letra A, pelas minhas contas. Isso. Tem que marcar aqui que eu não tinha anotado. Então, pessoal, questão com much e com many, não fica perdendo tempo. Vê o substantivo. Contável, incontável, manda ver. Taca lá, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. No. Sexta-feira, vamos lá, né? Força e fé, só para os fortes. Pessoal, algum pedido para a próxima semana? Alguma coisa que vocês queiram que eu traga especificamente? Vocês tinham me pedido a lista de palavras incontáveis, eu trouxe. Aí alguém me pediu gerúndio, mas gerúndio não cabia nessa aula. Fica para a semana que vem. Nope. No verbs, no preposition. Palavras com TH. Ah, Gabriel, bem lembrado. WH questions, né? Palavras com TH. Você quer o quê? Você quer que eu pronuncie? Igual throughout? Assim? Que você... Ixi, Maria. Ainda bem que vocês não estão perto de mim, né? Porque vai falar o TH a gente gosta. Mas beleza, eu trago. As preposições e advérbios com TH. Deixa comigo. Igual a gente viu throughout hoje, né? E o WH questions dá para fazer junto. Ótimo. Então, meus queridos, muito obrigada por terem vindo, por estarem fortes e firmes até agora. E nos vemos na próxima semana. Próxima semana a aula de português vai ser na terça-feira, tá? Não mais na quinta. Aí eu vou estar mais inteira na sexta, prometo. Beleza. Professor, você vai mandar os slides da aula de ontem? Já mandou? De ontem? De ontem acho que eu já mandei. Ah, então beleza. Vê lá, se não tiver no grupo de WhatsApp, dá um toque que eu mando. Beleza, obrigada. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Descansem um pouco, estudem bastante. Tchau, galera. Até, boa noite. Obrigada, Érica, sempre muito gentil. Patrícia, tá aí?